Fala, Tanaka! E a ação esquecida na Bolsa de Valores brasileira Ambipar, que muitos Tanakas nem conheciam ainda, mas que subiu mais de 1000% em apenas 2 meses. Eu vou te contar o que está por trás dessa alta gigantesca e não é a alta da fila. E vou contar também para vocês uma ação que está no mesmo período e com as mesmas características que a Ambipar estava antes dela começar a subir, feito igual uma vaca doida. Tanakão, e a Ambipar que nasceu em 1995 com o terção e depois percorreu aqui toda uma jornada e 210 mudanças, metamorfose ambulante, até chegar em 2020, que ela fez o seu IPO, foi a estreia na Bolsa de Valores e foi um verdadeiro sucesso. Ela conseguiu atingir a banda superior de 24,75 e captar 1,8 bilhão. Na época, até a Gisele Bündchen se tornou sócia, acionista da Ambipar e também virou aqui a embaixadora da empresa, atuando principalmente com a sua imagem ligada à parte de ESG. Na época também, não sei se todo mundo lembra, mas estava um boom do ESG. E aí, até um pouquinho antes da pandemia, então, meu Deus do céu da terra, todo mundo só falava em ESG ou ESG. E aí a Gisele Bündchen sempre teve voltada para essa parte ambiental, social e também de governança. Ela conseguiu virar a cara da Ambipar, o que ajudou bastante essa bichinha a ser mais conhecida, né? Já que a nossa modelo é top 1 desse universo todo. E aí na época até fiz um vídeo mostrando essa empresa e por que a Gisele Bündchen tinha se tornado acionista. E depois da IPO a empresa não parou de subir. E aí, como eu falei, ela levantou esses 1,08 e aí, Tanakão, virou uma verdadeira máquina de comprar outras empresas, o que vai nos levar a uma situação não tão agradável lá na frente, mas com esse dinheiro, ela saiu de 14 países e passou a estar em 40 países. Ela comprar, feito uma vaca doida, comprou milhares de empresas, 210 países. E toda vez que você abria ali qualquer portal de investimentos, estava lá, Ambipar faz uma nova aquisição. Então, ela chegou nesses países todos de verdinho aqui, ó. Então, está em 100 continentes e mais de 40 países, como eu falei para vocês, e mais de 500 bases, né? Então, hoje a Ambipar era uma empresa gigantesca, tem basicamente duas vertentes, né? A primeira vertente que traz resultado é a parte do que ela faz com lixos / resíduos de qualquer coisa e também a outra parte onde ela dá consultoria, treinamento, gerenciamento de crise. Então, ela cuida dessas duas partes, dessas duas vertentes em vários braços, obviamente, mas resumidamente ela tem essas duas linhas. E para correr mais rápido, que na época também estava aquela moda de empresas tech, ficar gastando, queimando dinheiro para poder crescer e correr mais rápido que os seus concorrentes, e a Ambipar também fez esse movimento. A grande questão e que ninguém esperava na época foi que a Ambipar, que tinha basicamente essa estrutura de dívida, né? Ó, então tem 30% atrelado da OCDI, 22% pré-fixado e aqui tem a parte redeada, né? Que normalmente eles têm que fazer, porque tem boa parte da empresa tá em dólar também, então elas precisam fazer um hedge saudável de dólar, porque o câmbio disparando ela se lasca, mas principalmente essa parte de dívida pós-fixada, né, que é relacionado ao CDI, deu uma desgraçada. Tanto é que, olha aqui para vocês verem o tamanho da dívida da Ambipar hoje ainda. E ela precisa desalavancar e foi o que ela fez. Mas essa desgraceira aqui de dívida muito grande, esses 210 M&As que ela fez, compras de outras empresas, atrelados à alta da taxa de juros, que disparou por aqui, chegando a 13,75, fez com que as ações que estavam lindas, maravilhosas, derretessem. Ela chegou a cair 88% desde o seu pico até ali a mínima, que foi passado 2 meses atrás que ela conseguiu. E aí o que aconteceu é que ela precisava juntar dinheiro, né, para conseguir pagar ou remodelar suas dívidas, e ela fez uma oferta de ações. E só no dia desse anúncio da oferta de ações, as ações já caíram 13%, Tanakão. E aí ela anunciou, falou que poderia ser de até 1,1 bilhão, que o terceirão foi lá e falou, seu pai, o pai aqui compra pelo menos 560 milhões, o pai vai comprar.
E aí eu vou deixar a ação que pode até dobrar de valor. Só que, infelizmente, não chegou nisso tudo. Porém, guarda essa informação de quanto esses 500 e bordoada aqui que o Terção comprou, eles viraram hoje em dia. Você não tem ideia, Tanacão. E aí o que aconteceu é que até essa matéria fala que pode olhar para o copo meio vazio, né? Que eles captaram apenas 156,9 milhões do mercado todo. Só que o fato bom é que o Terção controlador comprou uma parte significativa da empresa, o que mostra o seu compromisso com a ação, né? Quando o acionista, principalmente o fundador, recompra um ativo, e aí também que mora essa nova ação que eu vou mostrar para vocês, que está bem parecida com essa situação, pelo menos ali pode desenhar uma nova Ambipar lá na frente, não sei, mas vou contar lá na frente qual é essa ação para vocês. Se liga aí, Tanacão. Então, o que acontece é que esse copo meio cheio é que ele comprou um montão. Então, ele já tinha 61% da empresa e chegou a 66,7%. E aí, mais para frente, o Terção também para mostrar mais compromisso, ele comprou da turma. Esses aqui, ó, esse ativo aqui, ó. Pegou, comprou mais 5% da tua irmã, né, das irmãs dele, e aí ele já atingiu, se ele tinha aqui atrás 66,7, foi para 71,7. Grava esse número também. E aí o que aconteceu foi que com essas encursadas do Terção em mudar tudo, a ação derreteu, mas com algumas mudanças também a ação começou a dar uma leve reagidinha. Então eles anunciaram novamente o novo guidance, né, que é uma expectativa de gastos ou de investimentos que a empresa faz, mudaram mais de uma vez, mostrando que não estava tão malucão assim, que não ia ter mais tanta gastança assim nessa parte. E aí o Terção também conseguiu atingir, aqui depois ele foi lá e comprou mais ação na B3 diretamente e atingiu 73,13. E aí muita gente questionou, inclusive, por que ele fez isso? Será meio mongong? Por que ele não aumentou? Porque ele colocou mais dinheiro lá atrás quando a empresa caiu nas mínimas de 8 e pouco aproximadamente e esperou comprar mais quando a ação subisse. E como eu falei para vocês, toda vez que um CEO compra, levanta duas alternativas. Uma delas, como eu falei para vocês, é que ele mostra o compromisso com a empresa, né? E começou a fazer alguns movimentos a mais também. A segunda possibilidade eu vou ter que contar para vocês mais lá no final, porque a gente tem que juntar com outro fato extremamente importante. E na visão do Terção, ele que não era mais CEO e voltou a ser CEO, ele enxerga ou enxergava que o cara tem dificuldade de enxergar o potencial da empresa e o Terção tinha dificuldade de explicar. Tanto é que no final do ano passado ele até trocou o RI da empresa para trazer mais comunicação com o mercado. Inclusive, ele fez um programa bastante legal de visitação, inclusive. Então, recentemente, quais foram as mudanças que ele fez na empresa? Vai ter um programa de visitação da Ambipar. Primeiro vai ser em Santiago, depois vai ser lá em São José dos Campos, na minha cidade. Se você quiser saber se você pode participar, quais são as condições, vai estar lá no site do RI da Ambipar. E aí em São José dos Campos, que é a minha cidade também. Então a primeira viagem vai ser para Santiago. Depois isso aqui também lá no grupo do Telegram. Eu coloquei até a matéria onde ele mostra que ele criou até um grupo do WhatsApp para melhorar essa comunicação com o mercado. Não necessariamente com nós, meros mortais, que nem fazemos cosquinha na bolsa, né? É só uma tricatica japonesa. Quando a gente compra, quase não faz volume. Agora ele precisa melhorar o relacionamento dele com casa de research, com analistas, com grandes fundos, porque esses caras sim colocam muita grana na ação e a ação dá essa vrauseada. Como eu falei para vocês, o Terção ele voltou, né, para essa posição de CEO lá atrás também, já focando nessa responsabilidade que um CEO que está fora da empresa volta. Ele falou assim, mano, o pai tá aqui, deixa o pai sair atrás do balcão e para frente do balcão que nós vamos mostrar que nós é do Vral. Aí isso deu certo, hein? E aí, como eu falei para vocês também, além disso tudo, mostrou um novo guidance e também anunciou que ele ia fazer um novo programa de recompra de ações também, o que é um ótimo sinal para o mercado, que ele enxerga, que fala assim, mano, se os caras estão gastando o próprio dinheiro para recomprar suas ações, é porque o negócio pode estar dando bom. Nos Estados Unidos, esse movimento é muito utilizado para gerar valor no lugar de dividendos. E além disso tudo também, o Terção foi lá e trocou também o CFO, começou a dar uma cara de glamour, que é o cara que ajudou ele a montar todo o IPO. Ele estava no Bank of America, que é um bancão. Então, grandes empresas, quando vão fazer o IPO, normalmente eles dão esse
banho de loja, dão esse banho de diplomas, como a EQI do Japão, por exemplo. Quando a gente foi comprada pelo BTG por 200 milhões, então o deal foram 400 milhões, hoje a empresa do Japão vale mais de bilhão já. O BTG meteu um CFO lá, o nosso CFO era lindo, maravilhoso e muito bom, só que ele meteu um CFO lá dentro para ajudar a gente a reestruturar a empresa, montar o programa de partnership, mas principalmente já preparar um banho de loja, um banho de diploma de Harvard, MIT, Wharton, para poder já ficar com uma carinha bonitinha lá para frente, porque um CFO bem gabaritado faz muita diferença no mercado financeiro e todas essas mudanças juntas fizeram com que a ação começasse a subir feito uma vaca doida. Só nesse ano foram quase 560%, já subiu esse valor, porque a ação fechou muito mais do que esse valor hoje, está mais ou menos 112, salvo engano, agora nesse momento que eu falo para vocês, e desde a sua última baixa, né, que foi aqui em 31 de maio, onde a ação bateu 7,96 ou 8 e bordoada aproximadamente, a ação já subiu 1.200%, Tanacão, já subiu. Ai, meu Deus do céu da terra, que tsunami gostosinho você recebeu aí, Tanacão, você pegou esse tsunami de gain na sua vida? E aí tem alguns fatores, como eu falei para vocês, que explicam isso tudo, né? E obviamente tem a ver com todas as mudanças que o Tercião, junto com toda a equipe da Ambipar, fizeram? Tem também, mas nesse caso, principalmente o que explica são movimentos de bolsa, movimentos de especulação tão somente, Tanacão. O que acontece é que a Ambipar viveu um movimento de short squeeze que, para quem já investia há um tempo atrás, lembra do caso da GameStop lá nos Estados Unidos e que tentou ser replicada aqui na Bolsa Brasileira com a Airbnzinha, que eu vou contar para vocês mais para frente. Mas conseguiu o início dessa disparada no preço da ação foi por conta desse short covering, que é quando tem essa corrida para você cobrir as suas ações vendidas. Para quem não sabe, na Bolsa de Valores dá para você operar comprado, onde você compra uma ação e a cada R$1 que sobe, por exemplo, o seu ganho também sobe R$1. E na parte vendida é exatamente o contrário. A cada R$1 que cai, você ganha R$1. E a Ambipar era uma das ações com mais posições vendidas, Tanacão, porque ninguém estava acreditando na empresa devido ao alto endividamento e a taxa de juros muito alta. Só que esse fator de ter muita gente vendida foi que fez e foi crucial para ter essa corrida maluca, porque é o que acontece, Tanacão. Se as pessoas compram e a ação sobe quando compra, se alguém está vendido, ele corre para comprar e a ação vai subindo cada vez mais. E aí o velho Barça fala, o Warren Buffett fala que nunca é bom operar vendido. Por quê? Porque você pode ter perdas ilimitadas se você investe comprado, como diria a Betina. Isso é bom porque tem um máximo de perdas são 100%, porque ela pode só chegar a zero. Na ponta vendida, a ação pode subir ao preço que for. Essa ação, por exemplo, como eu falei para vocês, estava R$ 8,00 e agora já está mais de R$100, 112, R$113. Então, quem tem a parte vendida e tem muita margem e garantia até aguenta segurar um tempo. Mas o que acontece é que normalmente ou você corre para vender e assume o prejuízo, ou a própria corretora vai lá e te exerce, ela vai lá e cancela, faz uma operação forçada, porque você tem que ter um depósito de garantia na corretora para você operar vendido e, além disso, tem que ter uma margem que pode variar de 20% até 100%. O que acontece é que, se a ação sobe muito e muito rápido, a corretora chama mais garantia ainda, Tanacão. E aí, ou você tem o dinheiro, ou ela encerra a sua operação, e se a ação subir muito rápido, inclusive, você pode ficar no prejuízo, e aí pode zerar todas as suas operações que você tem lá de renda fixa. É uma loucura só, Tanacão. Então, tem que tomar muito cuidado quando você opera vendido e tem que ter total consciência. Aí uma das coisas que todo mundo fala é para colocar stop, mas na volatilidade que tá a Ambiparzinha, aí acabar nem adiantando, porque ela sobe 20, cai 15 e depois volta para 5. É uma loucura só. E aí o que acontece é que, como eu falei, quem lembra desse caso aqui da Herbizinha, a ação saltou 17,8% num dia só. Aí a B3 foi lá e fez o quê? Começou a colocar o ativo em leilão. Na época tinha até grupo de Telegram com 28 mil pessoas esperando esse short squeeze da Herbizinha, o que infelizmente não aconteceu, na verdade, porque ia quebrar muito o fundo que estava vendido
na ação e os Sardinhas iam se dar bem. Essa é a revolução dos Sardinhas. O que, como eu falei, infelizmente isso não aconteceu. Então a gente teve aqui esse leilão muito longo da B3, quase não teve negociação no dia, então fez com que os negócios fossem interrompidos e, consequentemente, a ação não decolou. Então foi uma buta broxada na cara dos comprados da RBZ, né? Que estava a ação caindo, um ganho muito grande para os vendidos ainda. E acontece também que, além do terção comprando feito uma vaca doida, a gente teve também o talvez Tanure, que o pessoal não tem certeza, mas todo mundo fala que tem a gestora do Tanure, estão aqui comprando feito uma vaca doida, atingiu 5%, depois 10% e depois agora aqui 15% de participação, e também tem ali que tem essa possibilidade de indicar 2 membros. Para quem não sabe, o Tanure é conhecido como o cara que vai e investe em empresa lascada e ajuda as empresas a se reerguer, e não foi o caso de Gafisa, mas foi o caso de Prio. Então ele pega a empresa lascada e tenta reativar com network, com dinheiro, com tudo, a ação lá na frente ele poder vender e ganhar um tutuzinho bastante grande. Então todo mundo especula que essa gestora trustee é do Tanure e ele colocou 15% para indicar pessoas pro conselho da Ambipar. Quem assistiu Billions é uma série bem legal para quem gosta de mercado financeiro. Lá tem uma empresa que 2 acionistas que não se gostam se juntam para poder derrubar o CEO do bagulho. Então, isso aqui para investidor pequeno não importa muito, mas para grandes acionistas importa e muito. E aí muita gente está achando que foi por briga de cadeira de conselho que teve essa correria maluca nas ações da Ambipar. E aí os Sardinhas, consequentemente, agradecem. Quem comprou lá atrás, né? Quem comprar agora, vamos ver lá no final se vai valer a pena ou não investir nas ações da Ambipar. E como eu falei para vocês também, tem que tomar muito cuidado, principalmente por causa dessa volatilidade. A ação chegou a cair 22%, depois ela voltou um montão e fechou a 5%. Então é muita volatilidade para um ativo só. Então tem que tomar de fato muito, mas muito cuidado. Eu coloquei essa notícia dessa volatilidade maluca de 22, fechou em 5, só para vocês terem cuidado e fazer um momento abrir o olho aqui. Porque eu vou falar da ação que pode estar num momento bem parecido. E eu não estou falando que a ação tem fundamento, que igual a Ambipar não mudou basicamente nada no fundamento da empresa. Mas o que aconteceu é que foi jogo de especulação tão somente. E a Petz está num momento muito parecido. Tanto é que o CEO que fez as posições através de opções falou que os vendidos têm que tomar cuidado. Só que, por enquanto, isso não fedeu nem cheirou. A ação um pouco mudou e tem muita gente também vendida nessa ação. Então, essa ação pode ser que um dia, se pá, talvez pode acontecer esse mesmo movimento, justamente porque tem muitos aspectos parecidos, CEO aumentando a posição e boa parte dessas ações vendidas também. Mas como eu mostrei para vocês, tem que tomar muito cuidado porque a volatilidade é gigantesca desses ativos e você vai ter dor de corno ou de não ter comprado ou ter vendido logo que subiu, como muita gente fez, falar, essa ação subiu 100%, vou vender já. E aí o que acontece é que isso sempre vai dar dor de corno, não vai ter jeito, e se você deixar a ação correr eterna, a ação pode corrigir também, e aí pode também frustrar, então é certeza de dor de corno se você compra um ativo como esse, porque não sabe-se quanto tempo e quando ela vai começar a cair. Mas fato é que ela vai começar a cair. Por quê, Tanacão? Porque a gente sabe que hoje quem está no novo mercado, até 2021 era obrigatório ter 25% pelo menos das suas ações em negociação, em livres negociações, flutuando, na verdade. Hoje ela tem aproximadamente 23%, ou tinha, que a gente vai mostrar para vocês uma conta. Então ela pode chegar a 15% de free float, aí a B3 chama na gente e fala, mano, vocês têm que resolver esse trem aí. E aí dá até 18 meses para ela poder apresentar um plano. Então é um negócio meio demorado, mas o que pode acontecer lá na frente é ou ela readequar ou fazer uma... E para isso ela vai ter que fazer uma nova emissão de ações, por exemplo, ou vender as ações tanto do terção quanto da tesouraria para poder chegar nesse free float ideal. E aí aqui está o trem, ó. Hoje o terção tem quase ali 73,14. A tesouraria tem quase 3.
Tá no Univer tem 15%, isso já dá 91%. Então, esse free float aqui já é enganação. Então, ela deve ter por volta aí de 10% hoje em free float. Isso faz com que, como tem baixo volume de negociação, as ações ficam muito mais voláteis ainda, Tanaka. E aí, pega stop para cima, pega stop para baixo e os vendidos chorando no banho. E aí, lembra que eu falei para vocês daqueles 560 milhões do terção, quanto virou? Olha, se liga só, hoje o terção, a posição de 560 bilhões, isso já aumentou também, já valeu aproximadamente 5,5 bilhões de reais. E aí o que está acontecendo também, que pode ser uma oportunidade, mas tem que tomar muito cuidado, como eu já falei para vocês, é que os aluguéis da Ambipar, olha aqui, ó, já vrauseou mais ainda, então estão aumentando o número de vendidos, porque agora sim pode estar perto de começar a cair a ação, está muito mais perto do que a R$8, a 100 e poucos reais. A ação, como eu falei para vocês, que não mudou nada de fundamento, ela pode sim cair feito uma vaca doida. E aí a gente sempre fica nessa questão, né? Será que vale a pena investir agora? Não vale. Se você tivesse falado, nossa, meu Deus, já está R$20, vou vender e não investir mais, olha essa alta que deu. Só que se você investisse também, você ia ficar com muita dor de corno se a ação caísse. A ação esses dias chegou a R$60, naquele dia que eu mostrei para vocês, e ela subiu para R$112. Então tem que ter muito coração, muito sangue frio para não vender a ação e, obviamente, uma hora você pode se dar mal também e a ação derreter na sua cara. Então, para você entrar num ativo como esse, tanto shorteado quanto comprado, tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo, não dá para saber, como eu falei, futurologia pura, se a ação vai subir mais. Mas hoje eu acredito que ela esteja mais próxima de uma queda do que continuar subindo feito uma vaca doida, porque não tem mais comprador. Não tem mais comprador tão grande assim. O CEO, você acha que vai comprar esse preço? Não vai. Será que o Tanuri vai comprar esse preço? Muito difícil, porque os caras não são Mongong. O Mongong somos nós, sardinhas, que sempre nos lascamos. Então, tome muito cuidado, mas acompanhe essa ação, porque é uma ação esquecida na bolsa. Para o longo prazo, ela tem que resolver muitos problemas ambientais no mundo todo. Em relação aos seus pares, ela ainda está descontada em alguns indicadores e isso tudo vai estar num relatório do BTG no meu grupo do Telegram. Se quiser conhecer mais sobre ações em número, vai estar lá de graça para todo mundo. Vou colocar lá na comunidade tenequense do japonês no Telegram. E me conta aqui, Tanakão, você pegou esse boom dessa ação? Você gosta da Ambipar? Eu acredito que o longo prazo vai ser linda, maravilhosa, mas não a esses preços. Então, juízo na sua vida. E para você que gosta de investir em ações, que gosta de receber dividendos perenes, se não é o caso da Ambipar, vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais em dólar.